O segredo por trás das coisas, que você usa todos os dias. Você nunca imaginou isso. Já parou para pensar que coisas simples do nosso dia a dia escondem segredos fascinantes? Aquele teclado que você usa para mandar memes, a caneta que salva suas provas na faculdade, até o chuveiro relaxante depois de um dia longo. Todos eles têm histórias para contar. Desde objetos que usamos até fenômenos que ignoramos, prepare-se para conhecer curiosidades que vão explodir sua mente. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo no cotidiano e revelar os segredos escondidos por trás das coisas mais comuns. Se prepare para ter sua mente expandida. Você já se perguntou por que raios o teclado é organizado dessa forma? Por que não em ordem alfabética ou de uma maneira que pareça mais lógica? Se você respondeu que é pra gente sofrer, acertou. Brincadeira. Ou não. A verdade é que a história por trás do teclado QWERTY é cheia de curiosidades e surpresas. A real é que esse teclado, que a gente chama carinhosamente de QWERTY, só para constar, essa é a primeira fileira de letras, não foi feito para ser prático, e sim para evitar um problema bizarro das primeiras máquinas de escrever. E que problema era esse? Imaginem a cena final do século XIX, escritores entusiasmados com suas máquinas novinhas em folha, datilografando a mil maravilhas. Até que, ploft, as teclas ficavam presas, era um verdadeiro pesadelo para quem precisava escrever rápido e sem interrupções. E não era só uma questão de ter que chamar o técnico, era um problema mecânico mesmo. As máquinas de escrever da época tinham um design que fazia com que as teclas se enroscassem facilmente. As teclas muito próximas se enroscavam quando pressionadas em sequência rápida. Isso interrompia o fluxo de trabalho e causava muita frustração. E aí, meus amigos, entra em cena o nosso querido QWERTY. Ele foi a solução encontrada para minimizar esse problema. Esse arranjo aparentemente aleatório de letras foi estrategicamente pensado para diminuir a velocidade de digitação, evitando o famigerado encontro das teclas e, consequentemente, as dolorosas paradas para desenroscar. A ideia era simples. Se você não pode acelerar, desacelere. Mas a cereja do bolo é que, apesar dessa gambiarra genial ter resolvido o problema das máquinas de escrever, hoje em dia, com a tecnologia avançada, ela não seria mais necessária. Os teclados modernos não têm esse problema mecânico. Na verdade, existe um teclado muito mais eficiente e ergonômico chamado Dvorak, que foi projetado para aumentar a velocidade e o conforto na hora de digitar. Ele coloca as letras mais usadas em posições mais acessíveis. Mas como a gente sabe, o ser humano é um bicho de hábitos. E o QWERTY, mesmo sendo meio desengonçado, acabou se tornando o padrão mundial. Vai entender, né? A inércia cultural é uma força poderosa. A verdade é que, às vezes, as coisas mais estranhas e sem sentido do nosso dia a dia têm uma explicação histórica fascinante por trás. E muitas vezes, essas explicações nos mostram como a necessidade e a criatividade humana moldaram o mundo. E o teclado QWERTY é a prova viva disso. Ele é um lembrete de como soluções criativas para problemas específicos podem ter um impacto duradouro. Quem diria que um problema tão específico do passado moldaria a forma como digitamos até hoje, né? É uma história que nos faz refletir sobre como as inovações de ontem continuam a influenciar nossas vidas de maneiras inesperadas. E o que dizer daquele buraquinho na tampa da caneta? Já reparou que ele está lá, quietinho na maioria das canetas? Aposto que você, assim como eu, já passou horas da sua vida encarando esse buraquinho e se perguntando: para que diabo serve isso? Prepare-se para se surpreender, porque a resposta é mais importante do que você imagina. Aquele furinho aparentemente insignificante, meus amigos, pode ser a diferença entre a vida e a morte. É sério. Ele existe para evitar um dos acidentes domésticos mais comuns, principalmente entre crianças: o sufocamento por ingestão da tampa da caneta. Imaginem a cena. A criança, distraída, brincando com a caneta na boca, acidentalmente engole a tampa. O objeto fica preso na traqueia, impedindo a passagem de ar. Pânico. É nesse momento que o nosso pequeno herói, o buraquinho da tampa, entra em ação. Ele permite que uma pequena quantidade de ar continue passando, mesmo com a tampa presa nas vias respiratórias. Essa pequena quantidade de ar pode ser crucial para manter a pessoa respirando até que a ajuda médica chegue. E não pense que isso é exagero.
Estima-se que esse simples buraquinho salva centenas de vidas todos os anos. Incrível como uma solução tão simples pode ter um impacto tão grande, né? Então, da próxima vez que você pegar uma caneta, lembre-se do pequeno buraquinho da tampa e da sua importância. Ele é um exemplo de como a engenharia, mesmo nos mínimos detalhes, pode fazer a diferença. Quem nunca saiu do banho relaxante se sentindo o próprio deus grego, só para dar de cara com um clima totalmente diferente no banheiro? Aquele momento em que você abre a porta do box e é recebido por uma nuvem de vapor, como se tivesse entrado em um mundo paralelo. Aquele calorzinho úmido, o espelho embaçado, parece que a gente teletransportou para dentro de uma sauna. E não é só o espelho que sofre, as paredes, o chão, tudo fica coberto por uma fina camada de umidade. Mas já parou para pensar o porquê disso acontecer? A resposta, meus amigos, está na física. Ou melhor, na condensação. Esse fenômeno é mais comum do que você imagina, e acontece sempre que há uma diferença significativa de temperatura entre dois ambientes. Quando a água quente do chuveiro encontra o ar frio do banheiro, acontece uma verdadeira batalha épica entre as moléculas. É como se estivéssemos assistindo a um duelo entre dois exércitos invisíveis. O vapor d'água, cheio de energia, se choca com o ar frio, que está mais tranquilo, e perde energia nesse processo. Esse encontro é tão intenso que o vapor se transforma em pequenas gotículas de água. É como se o vapor estivesse dançando freneticamente e, de repente, alguém joga um balde de água fria nele, fazendo ele se acalmar. Essa dança molecular é fascinante e acontece em questão de segundos. Nessa freada brusca, o vapor d'água perde sua forma gasosa e se transforma em pequenas gotículas de água líquida, que se agarram a qualquer superfície disponível: espelho, paredes, box e até na sua testa. É um espetáculo da natureza acontecendo bem diante dos nossos olhos. E essa transformação toda não é só um show da natureza, não. Ela tem um impacto direto no ambiente do seu banheiro. Ela tem consequências reais no clima do seu banheiro. Primeiro, porque a condensação libera calor, aumentando a temperatura do ambiente. Você pode até sentir o banheiro mais quente depois de um banho longo. Primeiro, porque a condensação libera calor, aumentando a temperatura do ambiente. Esse calor extra pode ser bem-vindo em dias frios, mas em dias quentes, pode tornar o banheiro um verdadeiro forno. E segundo, porque as gotículas de água aumentam a umidade do ar, dando aquela sensação de abafamento. A umidade extra pode fazer com que o banheiro pareça mais sufocante, especialmente se não houver ventilação adequada. Mas calma, nem tudo está perdido. Existem maneiras de lidar com essa umidade e até aproveitar os benefícios que ela traz. Essa sauna improvisada pode ter seus benefícios. O vapor do chuveiro pode ajudar a melhorar a respiração, aliviar o estresse e até dar um up na saúde das suas plantinhas. O vapor do chuveiro pode ajudar a melhorar a respiração, aliviar o estresse e até dar um up na saúde das suas plantinhas. É só escolher as espécies certas e posicioná-las estrategicamente no banheiro para criar um verdadeiro spa verde dentro de casa. É só escolher as espécies certas e posicioná-las estrategicamente no banheiro para criar um verdadeiro spa verde dentro de casa. Assim, você transforma um simples banho em uma experiência de bem-estar completa. Preparem-se, porque o tema de hoje é polêmico. Vamos falar sobre algo que, à primeira vista, pode parecer insignificante, mas que tem o poder de dividir opiniões como poucas outras coisas. Algo que, aparentemente, parece trivial, mas que já gerou debates acalorados, discussões familiares e até rompimentos de amizades. Sim, estamos falando da forma correta de colocar o papel higiênico no suporte. Estou falando, meus caros, da forma correta de colocar o papel higiênico no suporte. Sim, você ouviu direito. Pode parecer uma questão boba, mas acredite, é um tema que desperta paixões. Essa questão aparentemente boba já dividiu a humanidade em dois grupos distintos: os que defendem a ponta do papel para fora e os que preferem a ponta para dentro. E cada grupo tem seus argumentos bem definidos. E não pense que isso é algo novo, não. Essa discussão já existe há muito tempo, atravessando gerações e culturas.
Essa batalha épica já se arrasta há décadas. Desde que o papel higiênico começou a ser usado em larga escala, essa questão tem sido motivo de discórdia. Para entendermos melhor essa treta histórica, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1891, quando o americano Seth Wheeler patenteou o papel higiênico como conhecemos hoje. Quando o americano Seth Wheeler patenteou o papel higiênico como conhecemos hoje. E adivinhem só? Na patente original, o desenho mostra claramente a ponta do papel para fora, e adivinhem só. Na patente original, o desenho mostra claramente a ponta do papel para fora, ou seja, segundo o próprio inventor, essa seria a forma correta de colocar o papel no suporte. Ou seja, segundo o próprio inventor, essa seria a forma correta de colocar o papel no suporte. Mas, como a gente sabe, a internet não existia naquela época para propagar a verdade absoluta. Mas como a gente sabe, a internet não existia naquela época para propagar a verdade absoluta. E a polêmica continuou viva e forte ao longo dos anos. Cada geração parece redescobrir essa questão e trazer novos argumentos para a mesa. E a polêmica continuou viva e forte ao longo dos anos. E os argumentos de cada lado? Ah, esses são os melhores. E os argumentos de cada lado? Ah, esses são os melhores. Os defensores da ponta para fora argumentam que essa posição facilita, na hora de encontrar a ponta do papel. Ah, esses são os melhores. Os defensores da ponta para fora argumentam que essa posição facilita, na hora de encontrar a ponta do papel, além de ser mais higiênico, já que se evita o contato com a parede. Os defensores da ponta para fora argumentam que essa posição facilita na hora de encontrar a ponta do papel, além de ser mais higiênico, já que se evita o contato com a parede. Eles também dizem que é mais fácil de puxar e rasgar o papel, além de ser mais higiênico, já que se evita o contato com a parede. Já os guerreiros da ponta para dentro defendem que essa posição deixa o visual do banheiro mais elegante. Já os guerreiros da ponta para dentro defendem que essa posição deixa o visual do banheiro mais elegante, além de evitar que o papel se desenrole sozinho. Eles acreditam que é uma questão de estética e organização, além de evitar que o papel se desenrole sozinho. E você, de que lado da força está? Será que você é um defensor fervoroso da ponta para fora, ou um guerreiro da ponta para dentro? E você, de que lado da força está? Será que você é um defensor fervoroso da ponta para fora, ou um guerreiro da ponta para dentro? Independentemente do lado que você escolher, uma coisa é certa: essa discussão ainda vai durar por muito tempo. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo dos objetos do dia a dia? Viu como as coisas mais simples escondem histórias e curiosidades incríveis? O mundo está cheio de detalhes que passam despercebidos. E você, conhece alguma curiosidade incrível sobre o cotidiano? Comente aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo mundo do conhecimento. Nunca subestime as coisas simples. Elas podem esconder os maiores segredos.